Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Elisa de Queixe, estou em representação da Universidade do Porto e da Aliança Interuniversitária UGLO e da professora Joana Rezende, que infelizmente por motivos de força maior não pôde estar. Mas é com muito gosto que participamos e que apresentamos a Aliança em português, apesar de eu trazer slides em inglês, em português fora da Universidade do Porto, em Portugal. Portanto, realmente tem sido um dia cheio de aprendizagem. Apresentando em último lugar, vou tentar não repetir e focar mesmo na partilha de experiências, porque acho que é a riqueza deste fórum aqui, é tentar explicar o que é que nós fizemos que pode ter sido diferente e, acima de tudo, compreendermos que os desafios são realmente comuns e talvez também a partilha de soluções possa ser útil para todas as configurações, todos os consórcios. Portanto, a Aliança Interuniversitária European University for Global Health eu vou voltar só atrás para vermos as universidades, é uma aliança de universidades europeias coordenada pela Universidade de Paris-Saclay, em França. Participa também a Universidade de Lund, na Suécia, a Universidade de Szeged, na Hungria, e a LMU de Munique, na Alemanha. Portanto, 5 instituições para já. Trago aqui então estes slides em inglês, porque já estamos a trabalhar na renovação do financiamento, renovação entre aspas, porque é um processo competitivo e baseado na performance das instituições, das alianças, e estamos a trabalhar também em estratégia de expansão. Creio que posso já revelar, porque de facto já é público. Tivemos a cimeira anual da UGLO acolhida no Porto, em outubro de 2021, a professora Helena Pereira esteve lá, e portanto, já agora começaria por aí, porque foi uma experiência muito interessante. A cimeira estava originalmente agendada para março de 2020 e foi adiada. Fizemos uma versão virtual, mas conseguimos finalmente realizar o encontro no Porto em outubro de 2021. E, portanto, não vou alongar muito sobre a iniciativa, mas é importante perceber que estamos todos com um sentido de responsabilidade sobre a implementação daquela que é a visão e a iniciativa que consubstancia as prioridades da Comissão Europeia para o setor do ensino superior na Europa. Obrigada. E, portanto, já foi dito aqui muitas vezes, não é um projeto tradicional, é uma rede, é um projeto ambicioso, transformador, e uma mudança de paradigma. E, portanto, a Universidade do Porto e as nossas parceiras, também representando aqui superinstitucionalmente a nossa aliança, têm tentado avançar, apesar do impacto da pandemia, na mudança conceptual e também cultural que é a implementação deste desafio. E, portanto, realmente é um projeto transformador e a transformação institucional já se sente. Nós costumamos dizer, apesar do impacto e das dificuldades trazidas pela pandemia, que eu não disse, mas a UGLO é um consórcio financiado na primeira convocatória, portanto é uma das primeiras 17 que arrancou em 2019, mas rapidamente tivemos que reprogramar o cronograma de trabalhos, adiar muitas atividades presenciais que já estavam planeadas, cursos criados e creditados para se realizarem presencialmente, que tiveram que ser transformados em formato virtual. Portanto, todo este processo de transformação aconteceu nos primeiros 3 meses do consórcio. No entanto, também permitiu que estivéssemos melhor preparados para enfrentar os desafios, nomeadamente aqueles relacionados com a transição digital. Com efeito, a Comissão Europeia, creio que em maio de 2020, levou a cabo um estudo em que as universidades, que demonstrou que as instituições de ensino superior já envolvidas em consórcios de universidades europeias referiam, creio que mais de 60%, que estavam melhor preparadas para responder a estes desafios e à transformação, nomeadamente do ensino virtual. E, portanto, eu trago aqui alguns indicadores, porque também estamos em período de reporte e é importante também
para demonstrar o índice de transformação. Portanto, a Aliança IUGLO significou, especialmente no caso da Universidade do Porto, que é aquele que eu conheço melhor, significou abrir portas a uma comunidade académica de mais de 200 mil estudantes. E creio que já foi aqui referido há momentos, não estamos só a abrir portas a estudantes de 5 países, porque nós estamos a assistir a um fenómeno nas atividades da Aliança, que é a mobilização dos estudantes internacionais. Portanto, temos universidades com um corpo estudantil, uma percentagem de estudantes internacionais muito elevado, como é o caso da Universidade do Porto, ZEGED, e de facto temos uma diversidade de participantes nas nossas atividades que é muito interessante. Isto aliado à interdisciplinaridade das atividades realmente é uma abertura de portas à Europa e à dimensão internacional. E, portanto, vou tentar não tomar muito tempo. Trago aqui alguns números que já são relativos à implementação das atividades. Portanto, nós conseguimos, a IUGLO, implementar mais de 150 atividades de curta duração. E nelas envolvemos mais de 80 representantes de atores externos relevantes, realizámos algo que é muito importante no início da implementação dos projetos, mais de 20 estudos comparativos, exercícios de mapeamento de boas práticas para identificar linhas de aproximação, e já contamos com mais de 5 projetos adicionais, portanto, que fazem parte da estratégia de angariação de financiamento complementar. Temos também 3 mestrados conjuntos, um que já existia e 2 que foram recentemente aprovados. E, portanto, é importante demonstrar estes níveis de progresso em pouco mais de 2 anos, porque de facto demonstra um nível de transformação. Se o projeto acabasse agora, a transformação já decorreu e é sustentável, porque permitiu que as instituições estivessem mais preparadas para criar ofertas, diversificar a oferta formativa, internacionalizar a oferta formativa, criar oportunidades mais inclusivas, mais conectadas com os sistemas socioeconómicos envolventes, formações interdisciplinares e em diferentes modos. Portanto, testamos muito rapidamente, testamos diferentes modos e diferentes formatos. Portanto, formatos de curta duração, formações maioritariamente em formato virtual, em mobilidade virtual, creio que mais de 80%, mais de 85%, mas também tivemos alguns cursos em mobilidade blended, mista, e poucos, mas alguns em regime presencial. E, portanto, são projeções também muito animadoras. Eu aqui por acaso não incluí, mas nós temos já registámos mais de 6.000 mobilidades no total, incluindo as de longa duração financiadas através dos projetos de mobilidade no âmbito do programa Erasmus. Temos mais de 2.000 mobilidades de staff docente e técnico e mais de 4.000 de estudantes. Aqui uma boa prática que também tentamos implementar, mecanismos de incentivos à mobilidade. Portanto, por exemplo, na mobilidade para missões de formação e de lecionação no âmbito do programa Erasmus+, temos um incentivo financeiro de uma majoração positiva à Bolsa Erasmus, que tem sido realmente muito relevante para mobilizar a comunidade académica, docente e técnica, para a partilha de boas práticas e criação de iniciativas com as universidades da Aliança. E tem sido realmente uma experiência muito positiva. Outra nota também aqui importante tem que ver com o papel unificador desta área. A nossa aliança muitas vezes é apresentada como uma aliança setorial, não é. Portanto, eu hoje de manhã já tinha reparado na sessão da apresentação que a nossa aliança aparece como Global Health, saúde global, com uma representação visual de uma bata branca e um estetoscópio. Mas não, é um tema realmente interdisciplinar e unificador. São 5 universidades de oferta formativa abrangente, são universidades de investigação intensiva e, portanto, a ideia é envolver todas as áreas pedagógico-científicas neste projeto transformador e unificador. E, de facto, é um conceito interdisciplinar, uma abordagem holística, em que, no fundo, a saúde global ao serviço do bem-estar das populações e da resolução dos desafios societais. E isso tem sido realmente uma experiência diferente e unificadora. Na Universidade do Porto temos as 14 unidades orgânicas envolvidas. O mesmo acontece nas outras instituições.
Claro que há algumas variantes envolvidas, quer na lógica da participação nas atividades, quer na lógica das estruturas de governo, na criação de atividades, sejam cursos, sejam iniciativas, sejam conferências, sejam atividades de índole sociocultural. Muito rapidamente passar aqui nos objetivos gerais da Aliança. Portanto, realmente ser uma aliança, um consórcio de referência na área de saúde global, mas num contexto multidisciplinar, formar os especialistas e uma geração de especialistas, de profissionais europeus do futuro, capacitados para resolver os desafios societais, ter um campus interuniversitário com elevada integração entre os parceiros, sustentado em procedimentos, em estruturas conjuntas e também temos a representação visual da Casa, em que os valores europeus realmente são o pilar ou o teto unificador dos parceiros e os corredores têm que estar livres de barreiras e sem silos organizacionais e, portanto, os estudantes, os docentes e os técnicos têm que se mover livremente no âmbito deste campus. Não é fácil, mas de facto penso que este futuro já esteve mais longe, porque os avanços são realmente significativos. E claro, aqui ao serviço da estratégia europeia para reforçar a atratividade e os níveis de competitividade dos sistemas de ensino superior europeus. Aqui uma nota para dizer que para o Porto realmente tem sido um esforço de aproximação dos estándares científicos e pedagógicos das restantes universidades, com elevada qualidade, mas também uma oportunidade de afirmar a Universidade do Porto e o ensino superior português junto dos parceiros internacionais, e essa experiência tem sido também significativa. E não queria repetir aqui muito mais informação, porque esta questão da confirmação do conceito já foi apresentada esta manhã, aqui a questão da implementação das conclusões do Conselho da União Europeia, mas de facto é importante mencionar pela necessidade de destacar que confirmar o conceito após quase 2 anos de implementação de um projeto piloto, de um conceito piloto totalmente inovador, é relevante. Portanto, esta call que está agora aberta para a submissão de candidaturas, de facto, visa implementar estas conclusões que saíram no comunicado em maio de 2021, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. E não vou avançar porque sei que estamos com muito atraso. E, portanto, voltando à call que está agora aberta, o enfoque na transformação institucional, estes pilares, digamos, são mesmo muito importantes, e é importante verter estas prioridades para dentro das atividades e do plano de trabalhos das alianças. Portanto, envolver esta dimensão da inclusão é realmente muito importante, porque temos que envolver todos. É um projeto que tem que ser para todos. E as alianças também permitiram este desenvolvimento de formatos mais inclusivos, no sentido em que podemos promover a internacionalização em casa e chegar a públicos diversificados. Podemos chegar a participantes tradicionalmente menos móveis ou não móveis, passam a estar envolvidos em atividades de internacionalização que são para todas as áreas. Portanto, este projeto, de facto, visa mobilizar todas as áreas de atuação e todas as missões das instituições de ensino superior, fortemente ancoradas na flexibilização dos percursos formativos, centrados nos estudantes, enfim, todos já sabemos as prioridades da convocatória, mas é realmente importante criar modelos inovadores e baseados em metodologias também inovadoras. E aqui eu creio que a boa prática que nós encontramos foi realmente envolver a comunidade académica na criação dessas atividades, porque não é sustentável pensar que as estruturas de governo do consórcio vão criar todas as atividades. Convém abrir à participação da comunidade académica, estudantes, docentes, todos mobilizados para inovar. Isso é muito importante. Nós temos até agora uma convocatória na nossa aliança aberta para atividades formais do projeto serem propostas pela comunidade académica e tem sido uma experiência muito positiva. Eu vou tentar avançar.
Aqui os valores também os valores centrais já foram abordados desde a manhã e as intervenções da tarde também. O foco no Mission Statement, de facto, não pode ser subdimensionado. É muito importante e é a pedra basilar da construção, da visão e da filosofia do consórcio. Já foi falado, é muito importante as instituições estarem alinhadas no planeamento estratégico a longo prazo, não é definitivamente um projeto a 3 anos ou a 4 anos, fortemente ancorado nos valores europeus, na cidadania, na construção da identidade europeia, e no fundo o conceito que nos propõe é capacitar a nova geração de europeus para trabalharem em conjunto, através de fronteiras, disciplinas, setores e culturas. E, portanto, é possível a transformação profunda das universidades, porque ela já está a acontecer. E já aqui falei sobre a necessidade de concretizar a transversalidade do conceito do desafio que é criar atividades inovadoras e criativas em sede de candidatura. Muitas vezes, no caso da EUGLO, foi um desafio, as pessoas envolvidas na candidatura, nem todas depois estão envolvidas na implementação das atividades, e é um desafio a sua concretização. Portanto, é muito importante a clareza, que também já foi aqui identificada, e colocar as atividades ao serviço da estratégia. Portanto, o desenho do projeto, que é um dos critérios, um dos award criteria, e a concretização dessa visão é muito importante para ganhar massa crítica e não termos atividades avulsas que se sobrepõem nos vários grupos de trabalho. E para isso, realmente, o recurso a metodologias de ensino e aprendizagem diferentes tem sido a solução. Nós já tivemos, dentro daquelas 150 atividades de curta duração, já tivemos competições, já tivemos hackathons, já tivemos atividades baseadas em gamificação, sempre com atividades de inovação pedagógica. E em forte articulação com parceiros locais relevantes, também já aqui falei. Sobre a estrutura de governo, tem sido, acho que, mencionada por todos os consórcios. De facto, é muito importante esta construção de estruturas supranacionais, superinstitucionais, peço desculpa, que são um desafio, porque é diferente, e é isto que separa este tipo de consórcios de um projeto tradicional. É efetivamente muito importante ter apoio institucional forte, ter estruturas de tomada de decisão bem definidas em sede de candidatura, para possibilitar a concretização da visão quando o projeto for aprovado. Estas estruturas têm que estar bem definidas, mas tem que haver aqui alguma agilidade e flexibilidade para não fechar à inovação e a este conceito de cocriação que tanto temos falado hoje. É importante as estruturas serem bem definidas, mas permitir uma aproximação à comunidade académica. Este é realmente o maior conselho, se é que se pode dizer. E, claro, a criação de mecanismos de cooperação, quer na parceria, quer a nível institucional, principalmente em universidades de grande dimensão, como é o caso das instituições parceiras da EUGLO, a questão da diversidade de recursos necessários para implementar este ambicioso projeto, a diversidade de recursos a todos os níveis, a necessidade de envolver recursos científicos, académicos, quer ao nível dos comitês e da estrutura de governo, quer ao nível do envolvimento dos docentes na criação de atividades, de cursos, no envolvimento em projetos conjuntos. É muito importante perceber a diversidade de recursos que é necessária. E, claro, o capital de experiência, em termos também de recursos humanos, técnicos, o envolvimento dos estudantes de forma muito inclusiva, foi também um desafio, mas é possível através da criação de mecanismos, de estatutos, de processos de nomeação, porque os estudantes, enfim, terminam os seus percursos formativos e têm que ser envolvidos constantemente. Temos que envolver estudantes de todas as áreas, de todos os ciclos de estudo, todos os perfis, todos os contextos, e promover realmente uma participação forte nas estruturas, mas também nas atividades.
E, portanto, claro, já se falou aqui numa forte liderança e coordenação, e também, não só entre parceiros, mas também entre as unidades orgânicas e os departamentos centrais, porque realmente é um projeto unificador. Aqui trago uma representação da estrutura de governo que foi submetida em sede de candidatura, já evoluiu um bocadinho, já temos comitê consultivo, enfim, falta aqui também alguns subgrupos e subcomitês que derivam de alguns grupos de trabalho ou work packages. E aqui, claro, também creio que de manhã já se abordaram, aqui trazia realmente aquilo que deve ser a coluna vertebral do desenho do projeto, em torno dos aspectos que são valorizados nos award criteria, e, portanto, quais os aspectos que cada componente, aos quais que a candidatura deve responder. É realmente muito importante, e creio que já todos foram falados aqui. Se calhar reforçava só a necessidade de criar atividades e de não esquecer a dimensão do impacto sustentável e estrutural, ou seja, aqui não queremos só desenhar soluções que sirvam o nosso consórcio, a nossa aliança. Eu penso que o fator distintivo está também na capacidade de criar resultados e atividades que possam ser multiplicados para fora da parceria, serem escalados para fora da parceria e servir todo o setor a nível europeu e internacional. Estamos também a trabalhar em projetos conjuntos, temos 3 em preparação e penso que a aguardar submissão, e alguns vão também envolver esta dimensão internacional. Eu acho que não precisamos também de ir a aspectos muito técnicos, mas tinha aqui uns slides sobre a questão orçamental. A boa notícia, que eu penso que de manhã foi falada muito brevemente, é que o modelo de financiamento e os mecanismos vão mudar, não é? No âmbito desta convocatória. É uma boa notícia para todas as instituições que ainda não estão envolvidas em consórcios, porque visa a simplificação. Portanto, o mecanismo de financiamento vai passar a ser no modelo de lump sum e não em custos reais. Penso que é mesmo uma questão muito técnica, mas é uma boa notícia para toda a gente que está a pensar submeter uma candidatura. E em relação à questão do planeamento de recursos e financiamento, seria mais fácil vir aqui dizer o que não fazer, porque nós já tivemos a experiência até ao momento, e era realmente mais fácil dizer o que não se pode fazer. De facto, não se pode subestimar a necessidade e a quantidade de recursos necessários para implementar um projeto tão ambicioso. Nós, na primeira candidatura, orçamentámos, creio que, um gestor de projeto para cada work package, refletindo o esquema de liderança por instituição. Claramente insuficiente. Aqui mencionar que o índice de cofinanciamento é explícito pedido às universidades, claramente insuficiente. Portanto, explícito era na ordem dos 20%. Implícito, não, quer dizer, muitas alianças, sei que o estão a calcular, é muito superior àquilo que estava estimado quando embarcámos nesta aventura. E, portanto, é importante ter esse... aplicar esse princípio quando se prepara a candidatura e, no fundo, equilibrar o nível de ambição para concretizar a tal estratégia com visão a longo prazo com um planeamento realístico. Penso que é mesmo muito importante, porque o financiamento nesta call não é ilimitado e, portanto, tem que ser planeado com algum cuidado. Eu creio que depois, no final, também trazia uma ideia que é tentar perceber o que é que pode ser feito no âmbito deste projeto e que financiamento pode ser angariado através de financiamento complementar e de projetos satélite. Portanto, nós na EUGLO estamos a tentar ir por essa abordagem, e acho que é uma boa prática, especialmente considerando a experiência que estamos a ter com o projeto EUGLORIA, que é um projeto H2020 direcionado para a aproximação das áreas de investigação e inovação, e que está a correr muito bem. As outras 17 alianças também estão a ter a mesma experiência. Aqui há outra questão que já falámos, que é tentar que as atividades realmente estejam ao serviço das áreas de intervenção definidas pelo consórcio e considerar que as atividades têm que ser implementadas
em estreita colaboração e com um índice de colaboração, de cooperação elevado, ou seja, tentar não propor atividades muito ancoradas num só país, num só parceiro, tentar não propor atividades muito unilaterais, e estou a dizer isto porque no orçamento é difícil planear as ações verdadeiramente multilaterais, mas é este o desafio que nos lançam. Portanto, também na questão orçamental é um conselho que penso que no nosso caso teria sido importante em 2018. E claro, já falámos aqui, não subestimar os recursos, principalmente os recursos humanos necessários para a implementação das atividades. Nós neste momento temos na EUGLO equipas dedicadas a 100%, portanto não é um projeto tradicional. E eu estou mesmo a terminar, aqui a importância dos parceiros associados. É também um desafio, porque não têm financiamento explícito aqui nesta convocatória, também não tiveram na anterior, mas é importante envolvê-los e devem ser envolvidos e identificados em sede de candidatura, e é por isso que destacamos aqui esta informação. É importante envolvê-los nas atividades de forma clara, explorar para aquilo que não se conseguir fazer neste projeto, porque não há atividades que se possam realizar a custo zero. Portanto, explorar a tal opção dos projetos satélite, que resulta bem. Por exemplo, o projeto EUGLOR é um projeto mais focado, que permite a identificação de linhas de financiamento para a investigação, de áreas comuns, realmente tem sido uma boa experiência. Tentar envolver as organizações regionais, autoridades regionais, organizações dos ecossistemas das universidades, do setor público e privado. Temos tido também boa experiência, como mencionei no início, temos mais de 80 representantes de entidades relevantes dos ecossistemas, do ambiente económico e socioeconómico envolvente nas atividades. Temos um protocolo com a Câmara Municipal do Porto, que também nos tem dado algum apoio institucional para a implementação de atividades, como por exemplo a Cimeira de 2021. A Universidade de Lund tem também um protocolo com a Lund City Hall, e temos trabalhado muito com o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Portanto, envolvemos as startups em programas de empreendedorismo, enfim, há muitas hipóteses e muitas soluções de cooperação e de expor ao internacional iniciativas organizadas pelos ecossistemas. Aqui o nosso conselho é criar propostas de valor concretas para envolver os associados. Portanto, eles acrescentam valor às atividades, mas também colhem dividendos, e é importante, para os conseguir envolver agora na candidatura, é importante começar este diálogo. A nossa sugestão é, por exemplo, firmar cartas de interesse, as letter of intent, e tentar envolvê-los, porque é mais fácil, se eles já estiverem envolvidos nesta fase, depois implementar as atividades. E acho que vou terminar aqui a minha intervenção, porque sei que estamos muito pressionados de tempo. Dizer que estamos ao dispor, na Universidade do Porto realmente estamos muito disponíveis para continuar a discussão neste fórum e reforçar a arquitetura dos consórcios a nível nacional, e deixar aqui também os nossos contactos. Muito obrigada.